Sejam bem-vindos. Esta é mais uma edição do Às Terças com. Em estúdio connosco, como sempre, todas as terças-feiras, de 15 em 15 dias, Hugo Cristóvão e José Delgado, para darmos conta e analisarmos alguns dos assuntos que marcaram esta quinzena que passou. Hoje, em destaque, o Plano de Estratégia de Combate às Alterações Climáticas, que foi precisamente apresentado no decorrer desta última semana. Começava pelo Hugo Cristóvão. Um plano que é de facto muito importante no contexto que vivemos atualmente na região, no país, mas também no mundo, e que tem também uma comissão de acompanhamento. Uma das situações que foi referida na apresentação foi o facto de haver instituições importantes, como a CCDR, que não quiseram ou não se apresentaram para fazer parte desta comissão de acompanhamento. É importante, não é importante? Os elementos que estão na Comissão, as entidades que estão na Comissão, são de facto as indicadas? Como é que este processo tem vindo a ser gerido por parte da autarquia? Boa tarde a todos, antes de mais. Naturalmente que, para já, a questão das alterações climáticas é absolutamente importante, quer dizer, é mesmo que é dos temas mais importantes da atualidade, porque, de facto, se nada fizer, em poucos anos nenhum dos outros temas vai interessar para nada, porque não estaremos cá sequer, não é? Portanto, ou pelo menos a vida humana vai ter graves dificuldades de sobrevivência. E não é como, eventualmente, quando éramos mais novos, víamos nos filmes de ficção científica ou coisa assim, uma coisa muito improvável. Não, neste momento não é só provável, é garantidamente certo que se nada se fizer a nível mundial. Mas este mundial começa no gesto de cada um de nós, no dia-a-dia também. Portanto, se nada se fizer, de facto, em poucos anos, e neste momento aponta-se 2030 como, portanto, pouco mais de 10 anos, como o ponto de não retorno, portanto, em que o clima de facto vai sofrer alterações bastante graves e com as consequências que isso tem, que já estamos a sentir. Às vezes diz-se que portanto que, enfim, temos que preparar o futuro, sei lá. Eu lembro-me que, por exemplo, ainda recentemente, nesta semana que passou, o Presidente da República se referia a isso, a propósito de algo que, aliás, queria destacar, portanto, este movimento estudantil dos jovens que, inspirados numa jovem sueca, mas que um pouco por toda a Europa e em Portugal e em Tomar também aconteceu, portanto, nesta sexta-feira, os jovens estudantes de ensino secundário, portanto, fazerem essa reivindicação e sobre a necessidade de quem toma decisões do nível mais local ao nível nacional ou internacional, de facto terem atenção que nós não temos um plano B, não há outro planeta ao qual nós neste momento possamos apanhar um avião e chegar lá, não, só temos este, e portanto há que realmente fazer algo e portanto, neste propósito queria destacar esta questão estudantil, que eu espero que volte a acontecer, porque, aliás, como disse aos jovens que depois recebi nos passos do Conselho, é interessante ver os jovens a lutar por temas que infelizmente nos últimos anos nem sempre têm acontecido. As associações de estudantes e os grupos de jovens nos últimos anos, enfim, mobilizam-se para pouco mais que uns torneios de futebol ou baile de finalistas, e isso é importante, com certeza, mas é curto. Noutros tempos lutava-se contra as provas nacionais, contra os exames, a favor do ambiente, tanta coisa, e portanto foi muito interessante ver isso. Sobre a questão do plano propriamente dito e das instituições, e para não roubar aqui muito tempo também ao meu colega, dizer, é óbvio, é importante que as instituições estejam presentes. Enfim, sabemos que muitas vezes têm dificuldade de meios para estar nestas questões, mas também neste momento só há 26 municípios do país que estão de facto a trabalhar esta temática e que têm planos, e no caso de Tomar não só o plano, mas também esta comissão criada, e portanto de facto era muito importante, até para que as coisas depois umas vezes casassem umas com as outras. Por exemplo, eu recordo um tema sem ir aqui agora abordá-lo, até porque já o abordámos aqui e em
e em reunião de Câmara temos abordado várias vezes, a célebre questão da reserva ecológica no centro histórico, portanto, da REN no centro histórico. Deve-se fundamentalmente à imposição, neste caso até europeia, das zonas que foram, digamos, tidas como zonas mais preocupantes sobre o risco de cheias rápidas. Portanto, na tal lógica das alterações climáticas. E, portanto, quem nos está a impor isso, no nosso caso nacional, e, portanto, a tomar como uma das zonas de risco definidas, é precisamente a Agência Portuguesa do Ambiente e a CCDR. São as duas entidades, neste caso a CCDR, Lisboa e Val do Tejo. Portanto, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Val do Tejo. Mas que depois, noutros momentos, e em temas que se casam portanto, e sobre o qual deve de facto haver esta coordenação e esta transversalidade das temáticas, depois não aparecem. Portanto, isto para dizer que sim, obviamente que era muito importante que essas outras entidades estivessem presentes. José Delgado, também na mesma ótica, de facto, estas instituições, ao demitirem-se de participar numa comissão como esta, estão de facto a abrir caminho para que muitas situações não se possam concretizar como deviam eventualmente. Boa tarde a todos os tomarenses, a todos os ouvintes. É coisa estranha, é o habitual, é muito fácil falar e às vezes não decidir sobre aquilo que é a sua missão. Mas a missão de uma estrutura que tem a ver com o ordenamento do território, e estamos a falar em alterações climáticas, mas o estranho aqui é como é que possibilitam a que essas instituições, essas entidades não apareçam. Mas quem é que manda nisto? Não é? Não é se lhes apetece. Tem que aparecer, tem que estar. Porque estão sempre nas outras coisas. E estão, às vezes, a emitir pareceres e pegando aqui na REN do Centro Histórico, é uma das grandes aberrações. Se isso acontecer, vai matar Tomar. Acabou. Porque o desenvolvimento vai acabar. E eu penso que está a fazer pouco em relação a isso. Tem que se ir cortar as ruas e se calhar desviar o Rio Nabão, não é? Se calhar é isso que eles querem, que Tomar desvia o Rio Nabão. Isto é tal aberração, é tão ridículo. Eu uma reunião há dias na CCDR em Lisboa que o culpado era um infante. Quando puxou a cidade cá para baixo, se calhar vamos ter que pôr a cidade lá em cima outra vez dentro do castelo. Portanto, a CCDR, naquilo que deviam ter mais cuidado e mais cautelas, que é transformar de facto, e voltamos ao REN, isto não há hipótese nenhuma, transformar a zona, o Centro Histórico de Tomar e a zona REN é de facto uma coisa tão má que eu não acredito que isso possa acontecer, porque isso temos que fazer um levantamento total e impedir que essas pessoas durante os 100 anos não apareçam em Tomar. Portanto, temos que ter... tem que se chamar os bois pelos nomes, como se faz aqui na nossa terra. Isto, de facto, é mau demais. Não apetece ir, não vai, porque é incómodo, porque vão-lhe fazer perguntas que são incómodas e tal, e depois é tudo isto. Mas isto passa muito pelas alterações climáticas, também tem a ver com a forma como nós organizamos os territórios, nomeadamente as questões da floresta e outras coisas mais. Tudo isso faz algum equilíbrio em termos do ambiente em geral. E estamos a falar em alterações climáticas, isto é coisa séria. Mas é coisa séria porque se anda a brincar com isto há muitos anos. E as grandes potências mundiais brincam com este tema. Mas também depois levam com algumas intempéries e algumas coisas que lhes causam ali alguns problemas. Mas isto vai ser o dia-a-dia. As coisas vão haver mais ventos fortes, mais baixas temperaturas, mais altas temperaturas, mais cheias, vai haver mais tudo. Inesperadamente, quando menos se espera. E ninguém está preparado para isto. Mas, como em tudo, quando se faz um diagnóstico, tem que se atacar a causa. E a causa aqui é reverter, é andar para trás. Não podemos continuar a aumentar temperaturas, não podemos continuar a emitir nas emissões de carbono descontroladas. Existem os acordos, mas ninguém cumpre. Cumpre os mais pequenos. Porque quem emite tudo isto, quem provoca estas altas temperaturas, os efeitos de estufa, e depois aparecem os tornados e tudo isto, de uma forma que ninguém percebe, é porque as grandes potências e os grandes senhores que mandam no mundo, quando lhes toca a ele, porque os grandes interesses económicos saem, não fazem, e depois paga
Pagam todos, porque aqui depois a natureza não escolhe quem abate. E, de facto, estas questões das alterações climáticas, ninguém está preparado. Portugal não está preparado. Ninguém está. Conhece o documento que foi apresentado pelo município de Tomar, naturalmente. Sim. É suficiente aquilo que ali está? São apontados caminhos? Como é que vê neste momento? São aspirinas. Eu não sei se consegue ir muito mais que isto. Porque as instituições... Primeiro, qual é a dimensão das catástrofes, dos efeitos das alterações climáticas quando se transformam em situações de altas temperaturas, em que nos vimos aí aflitos no verão, baixas temperaturas, como as casas não estão... Isto são erros de muitos anos. As casas não estão preparadas em termos de eficiência energética. A maior parte não tem isolamento térmico. Tudo isto, quando há baixas e altas temperaturas, é complicado. E o que é que esse plano faz sobre isso? Não faz nada. Isso é legislação nacional, é projeto, são coisas... é proteção civil. Com que meios é que a proteção civil tem para atacar um verão de altas temperaturas extremas em que temos que junto dos mais idosos, das populações que têm mais deficiências e mais problemas com estas situações, nas baixas temperaturas, depois temos esses problemas de mortes por intoxicação, porque as pessoas não estão informadas, as baixas temperaturas são elevadíssimas, não sabem como resolver, porque isto está tudo mal. As casas não só obrigou aqui há uns anos a fazer isolamento térmico nas casas, que é uma das situações. Está-se a gastar energia demasiado porque as casas não são eficientes em termos de térmicos, em termos de eficiência, continuam-se a emitir carbono. Portanto, tudo isto são pequenos gestos do dia-a-dia que contribuem para tudo isto e nós não estamos preparados. Agora, tem que se atacar na base, não é? Que tipo de construção é que estamos a fazer? Isto pode acontecer um sismo também. Qual é a preparação? Onde é que estão localizadas as forças de segurança, as forças que vão apoiar de emergência? Onde é que estão instaladas? Talvez estejam instaladas em edifícios, são os primeiros a cair. Já não saem sequer, vão apoiar. Estamos a falar de uma coisa... Isto tem que ser muito mais profundo. Uma série de questões lançadas aqui, de facto, esta questão, nomeadamente, podemos ir por aí, da habitação. O município tem planos, tem objetivos nesta área concreta? Então, vamos por partes. Por exemplo, uma das questões que era referida pelo José Delgado é a questão realmente urbanística, dos edifícios e da construção dos edifícios. E aí, em boa parte, a legislação já define, digamos, as regras que tendem atenção muitas destas questões. Atualmente, sim, claro. As outras são a maioria não estão contempladas. Sim, mas a questão é que mesmo atualmente, bem sabemos, aliás, ainda é um bocadinho gene do ser português, tenta-se muito fugir às regras, não é? Especialmente quando são relativamente mais recentes. E, portanto, aí, sim, o papel dos municípios é muito neste caso, garantir que as regras são cumpridas. E, portanto, na questão dos licenciamentos de novas edificações ou na reabilitação de edifícios. Esse é um papel claro que os municípios têm, assim como no ordenamento do território em geral, quer dizer, garantir que, sei lá, por exemplo, acontece muito... até aproveito para, no fundo, passar um pouco esta ideia. Há muito a ideia errada na população de que uma ruína num sítio onde existia uma casa, mas que hoje já não está habitável, e é essa a interpretação jurídica de ruína, é uma casa que já não está habitável, portanto, sei lá, falta-lhe o telhado, ou lá umas telhas, ou tem umas janelas partidas, ou não é preciso que esteja só 2 ou 3 paredes. Portanto, desde que não tenha condições de habitabilidade, é uma ruína. Mas há muito a ideia das pessoas que, tendo lá existido uma casa, têm sempre direitos sobre essa casa. Não é verdade. Não é verdade. Tem direitos se, ao dia de hoje, essa casa for legalizável. Mas há muita gente ainda, no dia-a-dia, a tentar que a casa que tem lá algures no Pinhal, ou lá no sítio que o avô deixou, lá num espaço mais agroflorestal, ou qualquer outro que já não tem as devidas condições, até também, precisamente,
questões de segurança e de ordenamento do território, há sempre muitas pessoas a tentar, enfim, ver se a Câmara lá passa a certidão de escusa ou a licença de habitabilidade para essa casa. E isto é apenas um exemplo muito concreto de onde as câmaras podem e devem atuar. E aqui é atuar cumprindo a lei, cumprir a lei, que é esse um dos papéis. Claro que depois há outras medidas que, neste caso, o próprio município está a tomar, umas mais simbólicas, outras nem tanto, mas, sei lá, podia começar pelas mais simbólicas, que foi termos acabado com as garrafas de plástico ou a aquisição de água engarrafada para o município. É uma medida simbólica, mas que se todos nós, no seu dia-a-dia, tomarmos esta medida, estamos a falar de muitas toneladas de plástico que deixam de ser produzidas, não é? Ou, por exemplo, o município tem uma frota automóvel e que tem que ser renovada de quando em quando. E, portanto, neste momento há já uma série de veículos que estão a precisar de renovação. Obviamente que estamos já a ponderar e a analisar carros elétricos ou híbridos. Portanto, já não serão adquiridos em gasóleo, por exemplo. Estamos a ver a questão da alteração da iluminação pública para sistemas mais eficientes. Enfim, há muitas medidas que os municípios diretamente na sua ação ou diretamente na ação que têm para com os munícipes que podem tomar. Agora, claro, depois há outras matérias que são, obviamente, como dizia o José Delgado, dos grandes produtores mundiais de poluição, que essas estão mais fora do nosso alcance. Mas comecemos, e devemos sempre, cada um de nós, começar por aquilo que está ao nosso alcance, e cada um de nós, cidadão, há muita coisa no seu dia-a-dia que pode fazer para minorar as questões ambientais. José Delgado, outra questão que deu aí também alguma nota, tem a ver com os processos, nomeadamente de florestação. Temos assistido na Câmara continuados processos de aprovação do eucalipto, por exemplo. Isto também pode ser uma situação que tem que ser alterada, obviamente, se queremos, de facto, um ambiente diferente para o futuro. Pois, estas situações são atacadas do tipo de corte e costura. Portanto, vai-se fazendo aqui e ali, não há um grande plano nacional. No outro dia li uma notícia que no Pinhal de Leiria as plantações que colocaram morreu tudo. Estamos a brincar com isto, ou quase tudo. Isto é uma brincadeira, não é? Quando as coisas acontecem, anda tudo a correr atrás do prejuízo. Isso tem que acabar. Tem que se planear, tem que se organizar atempadamente. Isto em qualquer atividade, porque senão nós não conseguimos lá ir. É sempre a corrigir, sempre com medidas não preventivas, mas medidas corretivas em função da capacidade, e desculpe a expressão, desenrascanço do português, que é imensa, somos conhecidos por isso, temos esta capacidade de nos adaptar, mas mal, porque andamos sempre a fazer mal. E não há um estudo, ainda não apareceu nada. E nós vimos aqui junto de nós, nas nossas aldeias, eu também vivo numa aldeia, e convivemos com a floresta onde era. Mesmo a limpeza dos terrenos, esta coisa não sabe bem o que se anda a fazer, pois uns, em vez de limparem o terreno, andam a cortar as árvores. É uma confusão total. Isto ninguém informa como deve ser. As pessoas, só quando toca à porta, tem que haver mais informação, mais comunicação, mas acima de tudo, as pessoas têm que ter a consciência que aquele ato que estão a fazer, que fizeram há muitos anos, isto tem a ver com todos, já não pode acontecer com a mesma facilidade. Há aqui questões culturais também Nós temos que fazer correções. E quem é que está a fazer para isso? Há pouco a informação, somos invadidos por informação negativa, matou, esfolou, é uma coisa horrorosa. As situações positivas de houve um cientista português que desenvolveu um novo processo para a eficiência energética, ninguém liga a isso. Mas depois, se houver aí um tornado, que tem a ver com as alterações climáticas, depois já toda a gente liga a isso. Portanto, falta neste país, cultura da prevenção e da segurança. A cultura, concordo com isso, a cultura da prevenção, da segurança, mas acima de tudo, as pessoas saberem o que é essencial e acessório nesta temática. E isso pouco não se ensina. Nas escolas é pouco. Tem que começar nas escolas a ensinar. Hoje um dos grandes temas, eu estive numa reunião que é reabilitar como regra, que é um novo regulamento que vem aí, que vai mexer nestas questões todas
da reabilitação e que tem a ver com isto e os temas são, além das questões relacionadas com as questões urbanas da construção, temos a segurança contra incêndios, as acessibilidades, tudo isto, a eficiência energética, a emissões de carbono a tender para zero. É isto que agora se está a começar a falar e que há muita gente que já está a agarrar isto e são novas oportunidades também. E tem que se abrir esses campos, tem que se explicar às pessoas. Existem fundos disponíveis. Mas depois de muitos anos com campanhas para reciclagem, nomeadamente junto das escolas, etc., era de esperar que alguma coisa tivesse sido apreendida em todo este tempo e parece que estamos exatamente na mesma. Eu, em relação, ainda no outro dia, num grupo que estávamos a conversar sobre isso, eu acho que isto andou um pouco tudo para trás. Eu já vi a recolha seletiva mais eficaz. Eu conheço, nós tentamos todos fazer a recolha seletiva, colocar nos ecopontos, tudo muito certinho. Mas infelizmente cada vez mais houve um período que nós já víamos a coisa mais organizada. Agora, já novamente continuamos a ver os resíduos sólidos, mais conhecidos por lixo, acumulados até pelas aldeias, junto dos contentores. E na cidade, já não há aquele cuidado de separar, larga-se junto aos ecopontos. A cultura existe, que são mais as crianças neste momento a dizer: oh pai, estás a falhar, porque é que não vais pôr isto e aquilo? Mas, se repararem, e basta olhar aqui para a nossa zona, e nas aldeias, estou-me a lembrar de uma situação em que regularmente tem uma montanha de tubo do tipo resíduos, porque os contentores são poucos e as pessoas consideram aquilo um ponto para deixar resíduos. É mesmo ali. E isto ataca-se de uma forma, alguém depois há de retirar. Portanto, há que fazer uma campanha mais forte, mas mais objetiva e mais clara. E junto desta campanha explicar às pessoas que este ou aquele ato faz muita diferença. E o ato negativo... Será suficiente? Não será preciso sancionar mesmo? É claro. Isso já está. É preciso que haja alguém que vá ao terreno tratar disso, não é? É muito difícil de identificar os infratores. E, portanto, tem que participar muito pela aquilo que eu chamo às vezes a vergonha alheia, que é, em vez de se defender quem provoca essas situações e às vezes até depois atacar as autoridades responsáveis porque não vão lá logo recolher, não, cada vez mais apontar-se o dedo, e o cidadão individualmente apontar o dedo ao outro cidadão, que é um pouco como fugir aos impostos. É também uma questão cultural portuguesa. Quer dizer, em Portugal ainda temos muito esta coisa do se o vizinho do lado foge aos impostos, deixa lá ver como é que ele fez. E quando noutros países, nesse aspecto cívico mais avançados que o nosso, a questão é, não, se tu estás a fugir aos impostos, eu vou ter que pagar mais por causa de ti. Na questão aqui do lixo e da reciclagem e tudo mais, é exatamente o mesmo. Temos todos que ter esse papel de incentivo, mas também de denúncia a quem não se comporta da melhor maneira. Na minha opinião, e acho que é a única forma porque nós não podemos pôr um polícia ao pé de cada caixote do lixo, não é? As pessoas têm que ter a consciência que estes passos, estes contributos contribuem de uma forma pequena, mas é passo a passo que consegue. Porque depois as alterações climáticas em gerais têm outras causas muito mais profundas, em que é necessário atacar de uma vez por todas, senão isto vai correr muito mal. Ninguém sabe quais são os efeitos que daqui a 10, 20, 30 anos estas ações, se não houver um retorno nas emissões de carbono, tudo isto, o que tem a ver com os efeitos de estufa, com a diminuição das camadas do ozono. Portanto, os problemas são tantos e todos os dias estão aí. E ainda agora em Moçambique tivemos as cheias, uma coisa... Isto vai ser o dia a dia. Isto vai haver mais situações destas. Nós estamos em março. Vai ser cíclico. Enfim, já segunda quinzena de março. E se pensarmos um pouco, portanto, estamos a entrar na primavera, pouco choveu este inverno, não é? Portanto, sei lá, eu fiz uma caminhada este domingo
neste caso organizada para a Casa de Benfica, passando aqui a publicidade, mas todos os fins de semana temos caminhadas, felizmente no nosso concelho, organizadas por muitas entidades, mas pronto, fiz uma caminhada este domingo, nesse grupo, e passámos em algumas zonas aqui próximas da cidade, por zonas onde normalmente estaria água a correr, portanto em pequenos ribeiros, em pequenos riachos, pequenas linhas de água, e todas elas secas. Portanto, este tipo de coisas são reais, são concretas. Os níveis freáticos dos nossos solos estão de facto muito em baixo, as barragens também, e depois no verão, quando chega o verão, temos aquelas ondas de calor, e por exemplo, como o ano passado tivemos, de vários dias com temperaturas acima dos 40 graus. Isto são coisas concretas, portanto isto está a acontecer, não é uma coisa que poderá acontecer no futuro, não, está a acontecer. Mas eu queria, apesar de tudo, dar aqui uma nota positiva, e aqui contrastando um pouco com o José Delgado, que acho que apesar de tudo, com maiores ou menores velocidades em cada momento, mas acho que apesar de tudo tem-se evoluído bastante, nomeadamente na consciencialização, e aqui particularmente dos mais novos. Porque realmente nos mais velhos nem sempre, e há a tal questão da cultura e do sempre foi assim, e pronto, que já é difícil alterar, mas nos mais novos, e voltando ao exemplo desta última sexta-feira e deste movimento estudantil que felizmente em Tomar também, Tomar foi portanto uma das cidades onde isso aconteceu, e o que é bom sinal para a nossa comunidade. Eu recebi no final dessa manifestação, que aconteceu na cidade e depois na Praça da República, portanto junto aos Passos de Concelho, eu recebi no final dessa manifestação os representantes dos alunos de ambos os agrupamentos escolares de Tomar. E da nossa conversa, da conversa que tivemos, no fundo para eles, pensando em algumas iniciativas que os alunos possam vir a ter e que aqui o município possa colaborar, mas também houve algumas questões que os jovens colocaram, e uma das questões, por exemplo, que colocaram foi se o município ainda usava herbicidas na questão das ervas e, portanto, do controle das ervas, nomeadamente agora nesta altura, que é quando elas começam a crescer mais. E, por exemplo, aí é muito interessante ver a diferença já de mentalidade destes jovens, estamos a falar de jovens de ensino secundário, com a que normalmente encontramos em pessoas mais velhas. Os jovens colocaram essa questão precisamente perguntando, mas já não aplicam, pois não, porque não se pode, faz mal, e é verdade, os herbicidas são das questões mais nocivas, neste caso, para além do ambiente, até para a própria saúde humana, como todos sabemos, ou pelo menos pressentimos. E, portanto, se em alguns mais velhos a questão da crítica não querem saber se aplica herbicida ou não, o melhor era aplicar herbicida à mesma, e dos mais fortes, que é para matar as ervas todas, porque o importante é que não se veja uma ervazinha em lado nenhum. No caso destes jovens, e eu fiquei positivamente impressionado por isso, a preocupação, não, as ervas são naturais, são da natureza, os herbicidas é que não, esses é que nós temos que cortar. Portanto, são pequenos sinais que, de facto, aos poucos as coisas vão mudando. Agora, claro que em alguns momentos era importante que fossem mais rápidas, porque, de facto, o planeta não espera. As ações têm que ser... Não podemos estar só no acessório. As coisas têm que ser com outra dimensão, tem que haver politicamente os Estados, as grandes nações têm que querer alterar isto. Tem que haver um retorno na ação, nas políticas nesta área. Porque não dá... Sim, a nível mundial. Não funciona. A gestão da água. O que é que se está a fazer? Fala-se muito sobre a água, há montes de seminários e colóquios, e nós, em Portugal, conhecemos a matéria e dominamos bem o que são a necessidade de barragens e tudo isso, as captações, mas a gestão da água, o que é que foi feito no país, já falo a nível nacional, para não chegar depois às outras, o que é que foi feito de recomendações, informação massiva, passa tudo nas televisões, não há espaço para se dar informação, esta informação cívica, informação em que as pessoas precisam de ouvir para ir corrigindo o que habitualmente fazem. Quem é que poupa água? Muito pouca gente. Nós continuamos a tomar banhos de 10 minutos, os autocolismos, fala-se muito, continuam, é preciso colocar garrafas para diminuir os caudais, isto está tudo errado, não há uma legislação que diz, isto tem que ter no máximo 5 litros, ou tem que ter no máximo 3 litros. A água
tem que ter temporizadores, e já foi uma grande ação para poupar água. Nos restaurantes estamos sempre com a dança das mãos, mas isso é de facto uma situação positiva. Sim, sim. Também tem a economia agregada e muito bem. Mas o que é feito a nível nacional? Nada. Porque um plano municipal, muito bem. As temperaturas passam a 10 graus negativos em Tomar, por exemplo. O que é que a autarquia podia fazer? Distribuir cobertores? E buscar os mais idosos para um pavilhão que depois não tinha aquecimento? O que é que se pode fazer? Altas temperaturas. O que é que se pode fazer? Se a casa tem pouca diferença de temperatura do interior para o exterior e nas baixas temperaturas a mesma coisa. Isto tem que ser uma ação global e que tem que ser sustentada e equilibrada. Senão, são receitas pontuais que não resolvemos nada. Portanto, em termos de aproveitar as reabilitações, por exemplo, que estão a ser feitas, e agora à força do turismo está-se a reabilitar, e não é só para alojamento local. Aproveitar para corrigir para estas coisas, para que haja eficiência energética. As pessoas vão gastar menos energia, têm melhor qualidade de vida, têm melhor conforto. Mas quando não há legislação que obrigue, a tendência é passar ao lado disso tudo, não é? Pois, a legislação alguma até obriga, só que não se cumpre. Primeiro, não se cumpre porque não há informação, e a maior parte das pessoas, a não ser que sejam especialistas na área, tudo bem. A maior parte das pessoas não sabe que existe. Também é tanto decreto-lei, tanta lei, tanta portaria, que nós mesmo em determinadas áreas onde atuamos temos que andar muito atentos para conseguir estar dentro de toda a legislação. Mas o que falha é a formação das pessoas, a comunicação. Como é que é possível que este país não tenha uma ação massiva na imprensa, quer na rádio, quer na televisão e na net hoje, nas redes sociais, sobre estas temáticas, como poupar água, por exemplo. Nós sabemos que não choveu praticamente. É um problema que o município tem, nomeadamente ao nível da rede. E compete da também rede ao pública, município de Tomar, como aos outros, comunicar, melhorar esta situação. Tem-se feito pouco, mas tem-se feito pouco sempre. É claro, agora também não estão a fazer nada para resolver isso. Portanto, é um desafio aqui ao vereador o Cristóvão para fazer alguma coisa nesta área. Não é... e não politizando esta matéria, que não deve ser politizada, que é demasiado séria, tem a ver com a qualidade de vida das pessoas e pelo respeito das pessoas e dos animais, tudo, envolver tudo o que é ser vivo no planeta. Isto é complicado, é muito complicado, e eu sei que não é fácil, o poder económico é fortíssimo, uns querem sol na era e chuva do Nabal. Isto é tudo muito complicado, mas acima de tudo é preciso fazer algo, é preciso informar as pessoas. Às vezes com pequenos atos vamos mudando, vamos ver isto dos carros elétricos, dos híbridos, como é que vai funcionar. Também já dizem que as baterias é um grande problema que existe por aí. Tudo isto, algumas coisas são novidade. Daqui a uns anos é que vamos saber efetivamente com as ações. A energia solar, a energia fotovoltaica tem ajudado bastante, e nós estamos bem nesse caminho, mas depois há muita coisa. A indústria não é acompanhada, a não ser que seja através dos fundos e que tem muitas exigências, e só se for por aquele caminho, porque depois não há um acompanhamento. Quando se monta uma indústria, o município devia estar preparado para encaminhar aquele investidor. Atenção, qual é a energia que vai utilizar? Olha, se for por aqui, pode custar mais 10%, mas tem um período de recuperação. Isto vai ser um benefício em termos económicos, em termos de impostos, em termos de alterações climáticas. Isto é um contributo para diminuir os efeitos devastadores das alterações climáticas, e nada disto se faz. Nós temos que mudar o nosso comportamento e temos que pensar mais numa sociedade como um todo, em que temos de trabalhar para todos e em que todos se sintam bem. E sentir bem é termos tranquilidade e conforto nas nossas casas e ter uma ação que contribua para diminuir estas ações climáticas, que é uma coisa muito grave, sem retorno
neste momento. Não sabemos quais são os efeitos. Todos os dias somos invadidos por notícias devastadoras que a natureza não perdoa, porque nós estamos a atacar a natureza. E ela responde. José Delgado, vamos ter que fechar este tema, senão não falamos em mais nada, mas já agora, o Cristóvão, para, digamos, fazer o remate à questão, ações concretas do município, eventualmente, que estejam já programadas nesta área para os tempos mais imediatos? Portanto, vamos lá ver, há muitas coisas, umas mais simbólicas, outras mais concretas, mas, por exemplo, em relação ao que o José Delgado estava a dizer e que a Câmara não faz nada bom, não é verdade. Eu vou só lembrar uma, por exemplo, que tem a ver com a questão da reabilitação. Falta 99%, fez 1%. Nós definimos várias ARUs, várias áreas de reabilitação urbana. A principal delas na cidade, e aliás nessa as altura outras não existem, nessa só altura, no papel. nessa altura não tem efeito nenhum até hoje. Existem se as pessoas aproveitarem, são mecanismos que as pessoas podem usar para aproveitar. Falámos também que é preciso ir junto das pessoas, dessas ARUs nas aldeias, para explicar qual é a vantagem. Depois é um papel do respectivo presidente de junta, não é? Que está mais próximo ou da junta de freguesia. A autarquia é Câmara e juntas. Autarquia? Pois, a autarquia, as juntas de freguesia. Coisa autárquica de duas coisas. Mas dizer, portanto, a área de reabilitação urbana da cidade, que ao contrário do que acontece noutras cidades, nós definimos praticamente para a cidade toda, quando normalmente o princípio é só para os centros históricos, nós definimos praticamente para a cidade toda. E definimos ainda para as aldeias de Olalhas, Pedreira, Paialvo, Aceiceira e Sem Soltos. E portanto, nestas áreas de reabilitação urbana, é verdade, tem acontecido essencialmente na cidade, nas aldeias não tanto, mas pronto, porque a procura também é maior, mas portanto, quem reabilitar dentro destas áreas tem um conjunto de benefícios. Mas uma das condições para poder ter esse conjunto de benefícios é que, precisamente, a classificação energética do edifício suba 2 níveis. E, portanto, é feita uma avaliação antes da obra e no final da obra. E só assim depois é que há, então, a questão dos 6% no IVA, isenção do IMT na primeira transação após a obra, enfim, um conjunto de medidas. Isto é um caso concreto, portanto, neste caso, de incentivo à reabilitação, mas de uma reabilitação, precisamente, que produza resultados, neste caso também na questão do ambiente. Mas depois temos outras medidas mais de sensibilização, por exemplo, nós sobre as questões da reciclagem e da forma correta de colocação do lixo nos vários utensílios, porque um dos problemas que acontece muito é isto, é as pessoas não sei lá, colocarem vidrão no caixote de lixo indiferenciado, ou deixar junto aos caixotes, como ainda este domingo vi aqui na cidade, portanto, resíduos orgânicos verdes, neste caso de poda de árvores, deixarem-na junto aos contentores de lixo, que não é isso que é suposto acontecer. Podem, e sim, ligar para os serviços, pedir a recolha agendada, assim como também existe para o cartão, e esse é o procedimento correto, mas pronto, isto para dizer que temos junto, e neste caso com a fatura da água, portanto vai para todos os consumidores, temos feito mais do que uma vez o apelo a estas questões, também há a questão do consumo da água, e depois temos trabalhado também muito na sensibilização junto com as escolas, através do nosso centro de interpretação ambiental, que está assediado na Casa da Guarda, portanto à entrada da Mata de Sete Montes. Entre outras medidas que poderiam elencar, aliás, o plano de alterações climáticas que nós temos aprovado tem um conjunto de medidas, quer na prevenção, quer na questão na ocorrência, portanto, medidas definidas que estão a ser trabalhadas com as várias entidades parceiras. Dou um exemplo, por exemplo, para as unidades hoteleiras, e uma vez que nós temos risco de ondas de calor no verão, está-se a preparar um guião em várias línguas para que exista em cada um dos alojamentos, para que um turista saiba como proceder no caso de, por exemplo, de uma onda de calor em que seja decretada uma situação de emergência. Ou seja, isto para dizer que há várias coisas que estamos a fazer e outras com certeza que viremos a fazer também. Agora, é verdade que há uma escala que, ao nível governamental e mesmo acima do nosso país, tem que ser feita, e que aí os municípios são muito pequenos para, seja tomar, sejam os demais, muito pequenos para atuar, e depois há uma outra escala, como eu já referi há pouco, e essa é que temos, na minha opinião, sempre de sublinhar com muita veemência, que é a escala ao nível individual. Todos nós, cada um de nós,
na questão da água, na questão da reciclagem, na questão do não desperdiçar, sei lá, luz elétrica, não ter a casa toda iluminada só estiver numa divisão. Enfim, há tantas coisas no dia-a-dia que nós podemos contribuir, porque efetivamente parecem coisas pequenas, mas tudo somado, se todos tivermos essas atitudes, e felizmente muitas delas vão melhorando, no comportamento individual, mas que tem implicações no coletivo. Portanto, se todos nós fizermos isso, há muita coisa que podemos fazer, até na escolha dos produtos que compramos para as nossas casas. Como é que tipo de produtos como é que é o seu fabrico, se vem do outro lado do mundo ou se vem aqui do produtor à nossa porta, porque um produto que vem do outro lado do mundo tem muitos custos ambientais. Enfim, há muitas coisas que o cidadão individual pode e deve também começar a ter na sua atenção. Temos que comprar produto de mar e produto nacional. Exatamente. Uma questão à margem. O município de Tomar vai participar este ano na Hora do Planeta, no fim do mês? Confesso que não tenho a certeza. Como no mandato anterior essas coisas passavam por mim, neste mandato confesso que não tenho a certeza. Temos participado nos anos anteriores, mas confesso que também uma forma de chamar a atenção para estas questões, não é? São medidas simbólicas, obviamente, mas presumo que sim, mas não estou a acompanhar essa situação, não posso dizer. Mas mais que isso, que é a Hora do Planeta, são os 365 dias. E é aí que se tem que atuar com um sistema coerente e mostrar às pessoas o que é só essencial nestas questões das alterações climáticas, porque elas têm efeitos devastadores se vier uma onda de calor ou um tornado, mas depois individualmente as pessoas vão sofrer isso se as suas habitações, se os acessos às suas habitações não forem bons, porque se tivermos casas mal preparadas, as pessoas vão sofrer esses efeitos diretamente. E aí depois temos problemas que são muito, muito difíceis depois de reparar. Vamos adiante, vamos falar de um outro tema previsto para esta edição e já temos pouco tempo, portanto vamos tentar de alguma forma condensar, que tem a ver com, mais uma vez, o período de limpeza das matas, ou das faixas de combustão, como assim se chama, terminou. Este ano foi mais cedo do que o ano passado. José Delgado, continuamos também nesta questão, que se interliga ao fim e ao cabo com a anterior, mas continuamos nestas questões também a deixar um pouco para a última da hora, não é? É sempre. Isso é a portuguesa, é a nossa capacidade de desenrascança. Enquanto aquilo der, não se faz. E depois atua-se. Porque depois há aqui um problema das limpezas. Isto é cíclico. Nós limpamos... Eu participei aqui o ano passado numa ação pós-incêndio. Tem a ver mesmo com isso, com a limpeza das matas e a preparação, criando tampões, etc., limpar ribeiras, tudo isso. Foi um trabalho profundo. Passei lá e gastou-se muito dinheiro. Aliás, foi uma onda que houve de ação pós-incêndio, depois dos incêndios que tivemos. E há fundos para isso. O que é que aconteceu? Gastou-se ali cerca de 500 mil euros naquela ação. Passado 6 meses está tudo igual. E não volta a haver uma ação destas. Os caminhos estão fechados novamente, com as plantações, porque não há uma ação contínua. Portanto, nós trabalhamos um pouco, tem que ser porque a lei obriga. E depois só volta a ser novamente quando a lei obrigar novamente. E depois fazem as tais asneiras de cortar as árvores todas e limpar mal. Se for preciso, limpa-se e deixa-se os resíduos todos ali num canto. Portanto, isto falta também comunicação, falta meios. As pessoas não têm meios para limpar regularmente, a maior parte das pessoas. Isto custa muito dinheiro. E quando o incêndio vem, leva tudo na mesma. Porque não, o grande problema é a floresta como um todo, não é? Porque se a floresta for desorganizada, se as plantações não forem adequadas, se não houver faixas de segurança, o que é que se vai fazendo? Vamos percorrer aqui o nosso concelho. Mesmo com jipes. Na maior parte dos sítios nós não conseguimos passar.
ou que ficou uma árvore atravessada porque ninguém foi pescar, o vizinho acha que não deve tirar porque é do vizinho do lado, e também a proteção civil, os guardas, os sapadores, também não têm nem meios, nem são suficientes para resolver isto tudo. Voltamos à mesma. Falta um sistema global de atuação organizado. Anda tudo aí, tipo maluquinho, a limpar, a correr aí os terrenos. Alguns com muito esforço. Isto não pouco vai resultar, porque a essência não está por aqui. Basta vir altas temperaturas, até as relvas nos quintais das piscinas ardem, como aconteceu, e aquilo está rapadinho, não é? Isto tem que ser uma ação global, não pode ser corte e costura, não pode ser uma coisa... e tem que haver manutenção. A manutenção não é cortar uma vez. Quando se vierem uma chuvada grande, de passado um mês está tudo novamente a crescer. Portanto, não há uma ação nacional, não se aprendeu, ainda não se aprendeu. Infelizmente, iremos ter certamente situações dramáticas novamente, porque não há uma política global para atacar isto. O Cristóvão, também esta questão. O que é que o município já está a fazer, uma vez que, terminado este período, daqui para a frente? Antes de mais, pronto, uma vez mais, eu não tenho uma perspectiva tão negativa como o José Delgado, mas pronto, eu tento sempre olhar para o copo meio cheio, e acho que, apesar de tudo, não estando perfeito e obviamente haver muita coisa a resolver, mas acho que, pelo menos, infelizmente, desta questão trágica que foram os incêndios de 2017, não foi? Foi. Exatamente. 2017. Agora já estava aqui na dúvida do ano, mas sim, 2017 pelo menos resultou uma grande consciencialização que eu acho que se mantém na população portuguesa. Acho que foi mais medo. Às vezes também tem que ser pelo medo, quando não vai pelo civismo, não é? A proteção civil não se entende. Mas acho que, a nível nacional. Sim, isso é verdade. Eu tenho estado em reuniões, ainda tive esta semana em 2, 3 reuniões com questões relacionadas com... Peço desculpa. Sim, não. Relacionadas, não se entendem. Cada um tem a sua técnica e não há alguém que ponha a mão nisto e mande. Isso é verdade. Isso é uma das questões que claramente está andamos aqui, cada um faz o que apetece. Aliás, o como sabemos, a Conselho de Proteção Tomar Nacional faz assim, o de Abrantes faz assado, e depois não há conjugação porque as matas encostam, e devido haver também uma ação, quais são as responsabilidades e limite de responsabilidade entre os conselhos, como é que vamos atuar em conjunto. Portanto, há muita coisa a falhar. Isto não é ser negativo, eu até sou otimista, mas nós temos que, sim, está-se a fazer um esforço, está-se a gastar muito dinheiro. Qual é o efeito? Eu acho que ao nível da população, da sociedade portuguesa, houve de facto uma consciencialização de que é preciso agir, e que não agindo há consequências infelizmente trágicas. E até porque estas situações de ondas de calor ou de clima adverso vão ser cada vez piores. Portanto, eu acho que essa pelo menos foi uma mais-valia, e acho que vai perdurar durante alguns anos. Não está perfeito, houve muita confusão, houve falhas de comunicação, entidades a comunicar de uma maneira, outras a comunicar de outra. É verdade que houve, se calhar, depois cortes e limpezas em alguns casos a mais, pessoas que em vez de limpar o que tinham a limpar, limparam tudo, cortaram árvores e cortaram tudo. Em alguns casos, se calhar, árvores protegidas, porque pelo meio foram sobreiros e azinheiras, e se calhar, em alguns casos também. Mas acho que, olhando para o cômputo geral, apesar de tudo, há resultados, e há que manter, por um lado, a pressão pública, a pressão mediática, a pressão institucional, para que as coisas aconteçam e para que não caiam no esquecimento, e para que as pessoas, lá está, não passem a achar que, bom, este ano já limpei o ano passado, este ano já não preciso, não. Temos que ir para os rebanhos comunitários, para andarem nas matas. Eventualmente pode ser uma das soluções. A questão do ordenamento florestal é muito importante, e as pessoas perceberem que aquele pinhalzinho que tem lá, aquele bocadinho de pinhal ou de outra coisa qualquer que o avô lhes deixou, mas que já nem fazem nada, é para se haver uma solução, como são, por exemplo, as ZIFs, as zonas de intervenção florestal, que no fundo não são mais que condomínios florestais, em que cada proprietário tem uma parcela,
tem uma percentagem do total daquilo e há uma entidade que gera esse total. Ou outras soluções são muito importantes e têm que continuar a avançar. No concreto e na situação atual este ano, portanto, o prazo para o cidadão individual terminou, como já foi dito, a 15 de março. A GNR já se comprometeu, portanto, connosco a fazer uma segunda ronda pelo território, a identificar zonas de risco onde, portanto, essa faixa de gestão de combustível não tenha sido limpa, e para, no fundo, dar uma segunda possibilidade às pessoas antes de autuar, sendo certo que o município vai, como a lei prevê, substituir-se em alguns casos, mas à partida apenas em casos que estejam classificados como, portanto, em freguesias, ou seja, em territórios, que neste caso correspondem a freguesias que estejam identificadas como de primeira prioridade de risco de incêndio, que no caso de Tomar são 6 freguesias, portanto, Olalhas, Serra Junceira, São Pedro, Aceiceira, Sabacheira e além da Ribeira Pedreira. Portanto, no fundo, as freguesias do limite da orla exterior do nosso concelho, chamemos-lhe assim, onde de facto há uma percentagem florestal maior e onde esse ordenamento florestal nem sempre ainda é o mais correto. Mas isto tem que terminar. As árvores, a mata, a floresta, não é matar a floresta, é organizar a floresta. Exato. Organizando a floresta, nós conseguimos minimizar estas situações. Agora é preciso trabalhar para isso. Muito bem. E tem-se feito muito pouco por isso. Muito bem, ficávamos então com esta nota final também. Muito obrigado, uma vez mais a ambos, até de hoje a 15 dias. É tudo. Obrigado. Ficamos então por aqui. Vocês querem Fique bem, temperaturas fique altas e baixas.